O ser aqui dentro deste planeta, quando é colocado em situações onde ele não consegue compreender, não tem um histórico prévio, o esquecimento faz com que ele seja um papel em branco. O entorno dele acaba se tornando um ambiente hostil. Qualquer um daqui for para o meio da floresta à noite, em uma noite de lua cheia, e puder ter a oportunidade de olhar o céu, em poucos segundos, em pouquíssimos segundos, virá o medo do que tem em torno dele, e ele não vai mais olhar o céu. Ele vai ficar procurando barulhos, movimentos, e o medo cada vez mais vai tomar conta dele. Porque ele não tem o controle daquele espaço. Ele não se sente integrado àquele espaço. Ele se sente como um intruso ali. E quando se sente como um intruso, ele precisa trazer barreiras para ele se proteger. O entorno dele pode não estar nem percebendo que ele existe ali. E continua o seu processo normal. Então, os animais pequenos, insetos, o vento balançando as árvores, as folhas, os galhos, as folhas caindo, o galho caindo, o animal andando. Tudo continua da mesma forma. Então, esse exemplo ilustrativo, ele mostra o que cada ser é quando chega aqui nesse planeta. E que vive ao longo da vida toda desta mesma situação. Todo lugar que entra, então, e que esse ser se coloca em uma situação, em um novo ambiente, no mínimo sinal que tem de desconforto, o medo vem. E o medo vindo, ele se cobre de barreiras. Dependendo do histórico de medos que ele já sente, que ele já sentiu, ele já até sabe qual a barreira que tem que ser colocada. E cada vez se isola mais do ambiente. Dentro de uma cultura, e todos os seres que estão aqui encarnados estão dentro de culturas, as culturas, elas serviram então e servem para que apresente o medo a esses seres. E também surgiram também quais são as barreiras que precisam ser colocadas. Uma das formas de maior sucesso de fazer com que o medo ele seja ilusoriamente controlado é quando se tem a criação de uma ilusão de que se está dentro do controle. Porque imagina uma situação dentro da criação do universo, onde a fonte propôs então experienciar o tudo e o todo. Para que a fonte criaria situações onde ela iria saber qual que é o resultado daquilo?
fonte, o universo, é um ambiente onde tudo se torna possível, de acordo com aquilo que quem está experienciando escolhe. Então, se a pessoa escolhe, o ser consciente escolhe, consciente aqui entre aspas, porque a maioria é inconsciente, consciente dentro desses medos e dessas paredes, dessas barreiras que se colocou. Por que então que o universo criaria uma situação aonde se é previsível o resultado? O universo não faz isso. A fonte que tudo é não faz isso. Então quem faz isso? Quem faz isso são esses sistemas compostos por seres que querem controlar. Controlar com objetivos. Esse controle é muito simples. Coloca-se então o esquecimento, coloca-se então o ser em situações onde ele não sabe como se resolver, coloca situações ilusórias como possíveis soluções para aquilo, sendo que na verdade aquilo está prendendo ele. Então, quando a rede trouxe esse ponto de reflexão sobre o que é a palavra aprender, nessa condição de prender algo, é nesse sentido. O que temos que fazer então? Se o universo é oportunidade de experienciação, e somos colocados em situações para experienciar o todo, ao invés de prender aquela situação, nós temos que descobrir aquela situação. E o que é descobrir aquela situação que estamos sendo colocados? É descobrir mesmo algo que a cultura, muitos anos, muitos séculos, algo que as religiões, algo que esses seres desse sistema que querem prender e iludir, eles cobriram a experiência. Então, nós temos que descobrir, tirar essa cobertura. Tirar o véu. Tirar o véu, que é dito isso há muito tempo. Sim. O dito, o povo aviário vem desde época de Ísis. Então, fazendo com que esses véus de Ísis sejam descobertos. Então, quando estamos em uma situação, seja ela qual for, que o universo nos coloca para experienciar, seja ela boa ou seja ela ruim, temos que descobrir o porquê que está ali, descobrir a razão, descobrir a intenção, descobrir a experiência que está por trás e não aprender. Porque se aprendemos, prendemos a gente naquela situação e quando ficamos presos, vamos sofrer lá na frente. Porque tudo que prende, sofre. Porque o ser, ele foi criado não para ser preso. O ser foi criado para experienciar. Um ser, ele pode escolher experienciar uma coisa por vida, isso não tem problema. Desde que ele tenha consciência disso, de estar descobrindo dia a dia aquilo que a experiência está trazendo para ele. E aquilo será rico para ele. Será uma experiência alinhada com o fluxo dele. Então, cada ser tem a sua descoberta, cada ser tem a sua forma de experienciar o fluxo e o todo. E não se prende. Por que não se prende? Porque nada aqui é nosso. Tudo aqui é uma disponibilidade para que se experiencie, uma disponibilidade para que se aproveite. Não é uma disponibilidade para que se sofra. Então, quando está numa situação em que essa situação traz um sofrimento, descubra ela
Tire o que está cobrindo a situação na realidade para entender o que é que está por trás, qual que é a essência daquilo que está sendo ali colocado para experienciar. Quando a gente faz isso e tira essa coberta, isso que cobre espesso, vemos que nós mesmos colocamos essa coberta ali. E é aquilo que no futuro, aquilo que estamos aprendendo hoje, no futuro vamos sofrer, é esse momento que se sofre, então. E naquele momento futuro, onde esse aprendizado foi colocado e foi agora trazido para se experienciar novamente, se não descobre ele continua sendo visto e revisto durante vidas e mais vidas. Então, se vocês forem ver a vida de vocês, vida após vida, vocês verão que as coisas se repetem. Se repetem em histórias e personagens diferentes, mas a essência daquilo que está ali é a mesma coisa. Então, quando se diz que alguns disseram que, olha, agora não é mais período de sofrer para aprender para sofrer. Agora é a forma de regenerar. É bonito, poético essa forma de trazer isso. É porque agora temos essa oportunidade de trazer à consciência isso, que não se deve mais considerar o sofrimento e o se prender a algo para que você evolua, porque você não está aqui para evoluir. Você está aqui para lembrar e para descobrir, a partir daquilo que você lembra, como que vai experienciar a vida dali para frente. Então, é um processo muito diferente. É muito diferente. Porque vocês podem dizer assim, então, mas se sou Deus e sei de tudo, e vou lembrar o tudo, para que então que eu vou estar aqui então experienciando? É porque cada situação que o universo traz, temos que descobrir a experiência ali dentro. Essa é a mágica, essa é a fantasia, essa é a forma de fazer com que a gente consiga experienciar o todo. Porque Deus sabendo tudo, então, por que podemos dizer que isso é uma fantasia? Porque Deus, sabendo tudo, a fonte sabendo tudo que é, e ela se fragmenta, então, se fractaliza para se descobrir o todo, é como um pai que vai explicar por uma criança algo que ele já sabe, mas ele faz com que a criança passe pela situação para que ela seja forte e firme e tenha dentro da essência dela a descoberta daquilo, entende? Então, esse processo, para o olho do pai, seria como uma fantasia, porque ele já sabe que aquilo é experienciado já dentro dele, mas aquele fragmento, aquele fractal, que foi o propósito de tudo existir nesse universo, em tudo que foi criado, está para experienciar o tudo. Então, a oportunidade que temos é, sabendo que lembramos tudo, ou que lembramos o máximo que conseguimos, porque cada vez que lembramos, nos desprendemos. Quando muitos dizem assim, você precisa se desprender da materialidade. Esse é um conceito bom também, porque desprender da materialidade é exatamente isso. O que é? É não se prender a ele. Mas a materialidade, ela é a forma como que o Pai, Deus, a fonte, colocou para que a gente experienciasse o todo. Então temos que dar o lugar certo a essas coisas e não causar sofrimento durante o processo. Então, quanto mais aprendizado a pessoa tem, perceba que as pessoas, quanto mais aprendizado tem, mais teóricas ficam, mais racionais ficam. E quanto mais racionais, elas tentam dar uma razão àquela situação baseado em algo do passado. E às vezes, na maioria das vezes, para não dizer sempre,
aquela situação está trazendo uma condição para que seja descoberta uma nova forma de se experienciar aquilo. Então, quando se descobre isso, as coisas vão trazendo cada vez mais lembranças. Porque a lembrança, esse processo de se criar um conhecimento, esse processo ainda no futuro, ainda será muito trabalhado a forma como se acredita que dentro da cabeça física se guarda a informação e se aprende aquela informação. Essa condição de falar que aprende, a sua cabeça precisa aprender isso, é só uma armadilha só. Por quê? Se cada ser é o todo, se cada ser está inserido dentro de um campo, e esse campo é o campo do todo, toda a informação está ali. Já existe. Toda informação já existe. Se uma pessoa quisesse, por exemplo, tem uma atratividade por uma lei da física e quisesse entrar no campo de um desses físicos famosos, esse campo não é do físico famoso, ele acessou o campo. Então qualquer pessoa pode acessar, é que bastou o querer daquele que quis acessar. Então, como que é isso, então? Como que é? Isso não tem sentido aprender aprendizado. Quando se acessa ao campo, esse campo ele está disponível a todos. Esse tem uma lembrança, esse de uma religião que participaram, que o mestre dessa religião dizia: eu não preciso saber tudo, eu sei quem sabe de tudo. Esse mestre, ele acessava então esse campo. E esse campo informacional, esse campo, ele está disponível a todos. É que a barreira que todos vocês colocaram foi tão grande que vocês têm, às vezes, alguns relampejos de conexão com esse campo, de forma consciente. A intuição é uma coisa assim. Quando ouvem uma voz dentro de vocês também é assim. Quando vocês precisam fazer uma coisa que é de urgência, que é de emergência, e que vocês fazem e vocês não sabem nem como fez. Isso é porque naquele momento você quebrou todas as barreiras, porque a força era tão grande de fazer aquilo que você não perguntou para si mesmo se você era capaz ou se você sabia ou se você tinha aprendido. Você simplesmente fez. Compreende isso? Estude isso, sinta isso. Então, quando a rede traz, então, para que comecem a refletir sobre isso, de se prender às coisas, são conceitos que isso já são trazidos há muito tempo. Então, quando se prende às coisas, é uma coisa. Quando se descobre as coisas que a experiência traz, é outra coisa. Então, quando uma criança, ela fosse então, na melhor condição, fosse para uma escola, o que ela teria que fazer? Ela teria que aprender aquilo que o professor traz? Não, ela teria que descobrir aquilo. Então, as escolas, e existem escolas assim, que cada ser, cada criança que está ali, se descobre dentro do processo. E não se tem uma cobrança para se nivelar todas aquelas crianças. Esse processo de descoberta individual, a professora ou professor que está ali, ele é uma ferramenta divina da fonte que produz ali situações e experiências, assim como Deus criando o universo cria também para nós, mas aquela professora, ela cria então uma situação de experiência.
para que a criança se descubra naquilo. E cada um tem o seu tempo, isso não importa. Então, o melhor processo que se tem para poder se interagir com as coisas da vida, as coisas que o universo criou, as coisas que são possíveis de experienciar, seria então, em cada momento, a gente se descobrindo naquilo. Por isso que se diz que não existe a possibilidade de alguém ser bem-sucedido em uma coisa que não ama. Porque quando ela não ama aquilo, ela não se descobre naquilo. Ela simplesmente aprende aquilo. Quanto mais ela aprende aquilo, mais ela fica presa, mais imóvel ela fica, porque a essência dela não é aquilo. Não é aquilo que ela se propôs, ou não é aquilo que ela vibra. E aí ela se prende, se prende, se prende. Chega num momento da vida que isso ou desiste de vibrar, acaba a vontade, porque se colocou dentro de um bloco de pedra que não se mexe mais, ou se não, fica lamentando aquilo que poderia ter feito. Sendo que simplesmente poderia fazer o quê? Descobrir. Descobrir, tirar essa coberta, tirar essa barreira que tem densa dentro da vida. Porque o tempo não existe, o tempo é relativo. O tempo é só uma condição nesse período pequeno que essa experiência ela traz. Mas dentro de você existem outros níveis de consciência e que esses níveis não experienciam o tempo. Eles estão experienciando o tempo aqui, agora. Então, quando que é o tempo certo? É amanhã? Não, o tempo certo é hoje. Então, tudo o que for fazer é hoje. Mesmo que, vamos imaginar hoje um dia em que as coisas de trabalho não funcionam. E vamos imaginar que você faria algo que quer fazer, descobrir que isso é possível no trabalho amanhã. Então, você não vai dizer que amanhã você vai fazer. Hoje você começou a descobrir aquilo. Sempre é hoje. Porque quando você estiver no hoje, que será amanhã, você já começou a descobrir. Então, reflitam sobre isso de aprender. Entendam e descubram. Tirem essa coberta grossa e espessa. Tirem essa coberta. Entendam que a palavra vem para que a gente possa sentir mais as coisas, para que a gente possa ter um sinal do universo, para que auxilie dentro desse processo de experienciação que temos aqui. Essa é a oportunidade de todos. Agora, sempre que a ideia de aprender, ou isso eu tenho orgulho de ter aprendido, tenha a coragem de descobrir dentro desse aprendizado que você está dizendo, se dentro disso não mora o medo, se dentro disso não mora uma sensação falsa de segurança. A segurança maior que temos, ela precisa ser a de que a nossa essência, ela é composta por um fragmento de Deus. Deus que criou tudo isso. Não existe segurança maior que essa. Não existe. Então, existe o período de muitos aprendizados que teve e que deixou aquele ser limitado, que aí quando começa a pensar nisso, o que acontece? Começa a ver as barreiras, e essas barreiras começam a machucar. É um processo, mas tem que ser feito. E faça no tempo que for preciso. Lembre, o tempo não existe.
Então não importa se levar 10, 20, 1 hora, 15 anos, 50 anos, mas 100 vidas. Mas sabendo consciente então do que se quer e querendo não mais esquecer, querendo não mais aprender e ficar preso. Porque veja, quando se desencarna dessa experiência aqui nesse planeta, qual que é a razão de fazer com que esses senhores, ele faz com que você volte aqui para sofrer? Aprender. Ele dizem o seguinte, ele diz, você foi uma pessoa má. Você precisa aprender a ser uma pessoa melhor. Volte lá no sofrimento e aprenda a ser uma boa pessoa. Nesse momento, você diz assim, amigo Senhor, irmão, dentro de mim mora a essência divina. A experiência que tive foi necessária para o meu caminhar. Sou grato a toda ela que tive, toda. Consciente ou inconsciente. Porém, escolho a minha consciência, a minha essência divina de Deus. E não volto para o esquecimento. E não estou aqui para aprender. Estou aqui para experienciar como uma ferramenta de Deus. Quando eu disser isso para esses senhores, então, vamos ver qual que será a resposta para isso. Eles vão dizer assim, meu Deus, o que eu faço então? E aí eles ficam bravos com isso e vêm atacar então o trabalho. Por quê? Porque não querem que as pessoas cheguem lá nesse ponto, depois de desencarnados daqui da fisicalidade, dessa terceira dimensão e quarta dimensão consciencial, e que façam isso, porque o sistema deles de ilusão é rasgado. Então eles ficam chateados, Então reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Então descubram as coisas. Descubram cada momento. Descubram cada dificuldade que se vem. Hoje existem muitas ferramentas que podem auxiliar nesse processo de descobrir. Porque às vezes o cobertor muito pesado. E aí pronto, tem uma ferramenta que transforma ele numa pena. E ele fica leve e assopra e sai. O que antes estava difícil de você levantar. Mas se o seu objetivo for descobrir aquilo, o universo vai te trazer o caminho de descobrir aquilo. Porque é para isso que o universo foi criado. Para se experienciar, para ser um momento prazeroso de descoberta. Para que seja prazerosa a vida, de descobrir o todo, de se experienciar o todo. E não que seja um sofrimento. Então precisa ser descoberto. Descoberto, de tirar esse cobertor, de tirar essa cobertura que tem por cima das coisas, que foram colocadas durante milhares de anos por culturas, por religiões, por seres que querem o domínio, por seres que querem todo mundo quietinho. Porque quando ficam quietinho e com medo não fazem nada. Imagine esse mundo, se fosse possível ter essa transformação de descobertas, descobrir como viver nesse mundo sem afetar a natureza, descobrir como viver neste mundo sem afetar o próximo, descobrir esse mundo como se faz para ter riqueza por todos. Descobrir então que a riqueza, ela é diferente de um dinheiro, de um bem material, de um metal que se tem aqui nesse local. Então, seria um mundo diferente de descobertas.
Então, em vez de a gente falar aprendi, tem que falar eu descobri. Então, aí, sim, já melhora muito, muito, muito. As palavras têm força, né? As Tem palavras têm vibração. força e elas te mostram ali o que precisa tomar cuidado. E quando você usa essa palavra com sabedoria, você traz para dentro o quê? De forma consciente aquilo que está experienciando. Então, quando alguém diz assim, vamos aprender a ser gente? Você fala, estou descobrindo, já faz 15 mil anos aqui nesse planeta. Mas aprendendo, não. Não se prenda a nada, porque aquilo que se prende gera sofrimento. Faça esse exercício nas coisas do dia a dia, nos relacionamentos, nas coisas que passa durante o dia. Faça esse exercício. Qualquer coisa que ali está falando para você que é aprendizado. Hoje eu vou te ensinar a uma coisa. Veja como o ato de descobrir aquilo. Veja como você vai se aprofundar mais aquilo. Quando alguém diz e fala assim, você está doente. Descubra o que é estar doente. E não aprenda a ficar doente. Porque a pessoa diz assim, você está doente. Você precisa aprender a comer e a viver diferente agora. E aí a pessoa se prende àquela situação de doença. Então tudo que ela vai fazer, ela pensa na doença primeiro e age. Então, por exemplo, uma comida, ela pensa na doença, que ela não pode na doença, e aí ela vai e tenta comer. Então, o objetivo dela é a doença. Vamos então partir do princípio que vamos descobrir isso. A vontade de descobrir. Você diz assim, preciso descobrir por que preciso comer esta comida. Aí você não vai conseguir encontrar a resposta, porque a resposta está onde? Eu preciso descobrir por que eu estou com essa doença. E aí você vai então investigar essa doença. Aí eu preciso descobrir o porquê que o médico disse aquilo para mim. E aí você vai descobrir cada um dos detalhes. Para você chegar lá no fundo e você ver que na verdade é você que se colocou doente. Então você descobriu todas as camadas que a sociedade trouxe, desde a comida, desde o que o remédio, desde o que o médico disse, desde o que a sociedade científica disse, para você chegar lá no fundo e ver, eu me pus doente. E eu me pus doente por quê? Por causa de uma emoção, por causa que eu aprendi algo, sim, estou magoada há muito tempo. E quando estou magoada, eu prendi aquilo em mim, a mágoa ficou presa em mim. E aí essa mágoa, ela faz o quê? Ela se torna uma doença. O medo se torna uma doença. Querer ser rígida, querer fazer tudo, ter o domínio da criação, de Deus, do universo. Eu sou a pessoa que tem as rédeas da minha vida. A pessoa, ela traz então, ela está presa a isso. Ela traz isso então como doença para a vida dela. Para que deixe cada vez ela mais rígida, sem movimentar, porque é isso que ela quer. Então, o mestre Ramatiz já disse isso em todos os livros que ele comentou sobre isso. Ramatiz trouxe que todas as doenças, elas vêm da parte sutil, energética, da parte que... Então, vamos descobrindo isso, descobrindo essas camadas, descobrindo o porquê que tem medo, descobrindo o porquê que não está feliz.
E tudo com muito amor. E tudo com muito amor. E sem querer fazer as coisas rápidas. Se quer fazer as coisas rápidas, descubra o porquê que está querendo fazer rápido. E desacelere. O tempo agora é para que desacelere. E sinta o fluxo. E se descubra o que realmente está fazendo aqui. E não o que disseram que é para fazer. E não o que disseram que era para poder ter. Então descubra. Veja que tudo que são ditos, que tem que olhar para dentro. Que não existe o Salvador fora, existe o Salvador dentro. Que temos que descobrir que é o ato nosso, porque ninguém pode descobrir pela gente. Então, esse segredo todo está dentro de nós, tudo. Por isso que foi dito aqui que tudo está dentro de nós, todas as respostas. Agora são ferramentas práticas de como fazer isso. Se tiverem alguma dúvida, eu poderei responder. Essa mãozinha levantada é para perguntar, William? É daquela outra vez? Queria falar também sobre o ato do aprender, né? Que não é o aprender, é se descobrir, buscar aquela informação que precisa estar clara para a tua existência, para você poder continuar a ter uma passagem tranquila. Buscar informação daquilo que está no seu campo vibracional. Como eu não preciso aprender aquilo que o outro quer que eu aprenda, eu preciso buscar informação daquilo que está no meu campo vibracional. Né? São situações totalmente diferentes, na qual, se eu buscar a informação que o meu campo vibracional está precisando para ter o entendimento da minha vida, né? da minha vivência aqui, para que isso não se torne dor, essa busca pela minha informação, pela informação que está no meu campo vibracional, ela acaba sendo leve, na verdade, do que está sendo forçada a aprender aquilo que o outro quer que eu aprenda, que talvez não esteja no meu campo vibracional, entende? Acho que é isso. O mais importante é que você compreenda isso. Porque esse faz parte do processo de descobrir. Porque quando estamos na intenção de descobrir, dependendo do assunto que estamos descobrindo, tem como ir muito longe. Uhum. E como o universo é infinito e eterno, eu posso até dizer de uma forma ilustrada que se escolhêssemos um assunto e fôssemos descobrindo esse único assunto, ele seria eterno e infinito. Então veja o tanto de coisa que podemos ainda descobrir. Uhum. O tanto de coisa que podemos experienciar. Aí podem dizer assim, mas existem leis que limitam certas coisas. Se chegar a esse ponto de dizer que existe essa lei, e se for do seu querer experienciar um local onde não tenha essas leis, esse espaço será criado. Então pode-se experienciar o tudo. Então, se pode-se experienciar o tudo, eu pergunto aos irmãos todos, por que esse apego em querer
ter esse planeta aqui como uma prisão, como uma condição limitada. Uhum. Por que fazer isso? Por que gerar sofrimento, então, para os irmãos? Então, essa pergunta foi para quem está assistindo aqui e não está encarnado também. Sim. Que são muitos. E muitos desses que vieram porque precisa compreender isso para deixar de lado essas prisões que criaram dentro de si. São prisões. E são prisões que elas têm uma força que faz com que o ser cada vez entre mais na prisão. Porque faça um exercício. Para pessoas que são ligadas à beleza. O tempo ele traz uma forma de fazer o quê? A poluição, a alimentação, as energias, todas foram feitas para degradar isso. Vocês nunca pararam para pensar quando se colocasse lá na Bíblia, livro antigo, dizendo que as pessoas viviam 900 anos. Se existia uma relação de beleza, a pessoa se preocupava se ela ia envelhecer. Hoje, como o ciclo é menor, hoje existe a preocupação, por que será? E é muito interessante esse exercício, porque se formos aprofundar nisso, veremos que existem a força que faz com que a pessoa queira ficar bela sempre, e quanto mais ela quer ficar bela, menos ela fica, porque ela sempre quer ficar. Se ela quer ficar é porque ela não é na cabeça dela. Então, se ela não é, o corpo entende que ela não é. Então, se ela não é, que assim seja. E descobrimos que a outra força do outro lado é, para a pessoa que não se importa e ela se vê como bonita, ela é. Então, que assim seja. Então vocês encontram uma pessoa dentro disso e fala assim, nossa, você não se cuida, você não faz nada com a pele bonita, pele. Como pode? Genética isso? Não genética. Isso é porque ela se acha bonita, isso é porque não se acha feia. Então, olha que descoberta interessante. Então precisamos fazer com que as pessoas descubram isso. E não que aprendam isso. Por quê? Se a pessoa aprende isso, ela vai dizer assim, então vou ficar pensando que eu tenho dinheiro, que eu tenho dinheiro, que eu tenho dinheiro, que eu tenho dinheiro, que eu tenho dinheiro. E ela vai achar o quê? Que 100% então vai funcionar, que ela tenha dinheiro, porque ela já tem dinheiro. Sendo que ela não passou pelo processo de descoberta do porquê que hoje ela não tem dinheiro. Quando ela faz esse processo de compreender o porquê que ela não tem dinheiro, ela vai descobrir as barreiras que ela mesma colocou. E vai desaprender essas barreiras, vai desfazer essas barreiras.
Conforme ela vai caminhando nessa descoberta, ela vai se sentindo cada vez mais tranquila com relação ao dinheiro, porque ela vai vendo que o dinheiro não é o peso que ela considerava que tinha, que é. Ela transforma isso. Então ela não vai pensar mais nisso, porque ela será abundante nisso. É a mesma coisa da pessoa que não se cuida nos olhos da outra, mas tem a pele bonita. Ela é bonita. Ela não precisa reforçar nada. Já na outra situação, ela teria que ficar: eu sou bonita, 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 minha pele é boa, minha pele é boa, minha pele é boa. Não. Então, reflitam isso no dia a dia, reflitam isso. E essa experiência é infinita. Por isso que dizem que vocês podem ser o que vocês quiserem. E vocês são. Aquilo que vocês são é porque vocês quiseram ser. E existe um sistema que quer modular, que quer que a pessoa ela seja miserável, que ela seja sofrida, que ela seja com dor, que ela fique dependendo dos outros. Se não fosse assim, não veria pessoas que têm dinheiro e estão em situações lamentáveis, psicológicas e espirituais. Mas a conta do banco cheia. Irmão, pode trazer um. Sim, eu já falei sobre isso hoje. Sim. Mas eu vou deixar aqui de uma forma mais clara. Sobre as escolas. Uhum. O ideal do professor seria propor as experiências para que a pessoa se descubra ali. Então não adianta nesse intuito, nessa forma de trazer, por exemplo, o conhecimento dos chakras, explicar o que é o chakra. Tem que gerar uma experiência, né? Tem que gerar uma experiência para que ele descubra por si. Uhum. E aí ele diga: eu fiz e senti isso. E aí o professor ele vai direcionando então novas experiências. Esse é o melhor caminho. Já foi dito já que pelas dores, pelo sofrimento, então faça eles descobrirem esses processos de dor e sofrimento. O que está por trás? Tirar essa coberta, essa cobertura. E para quem já sabe, ir direcionando essa experiência. Então diga para você que sente isso, tente tal coisa e descubra se isso vai realmente resolver ou se você vai sentir o que está acontecendo. Situações dessa forma. Eu queria fazer uma pergunta, que pode ser um tema para outra reunião. Eu fico pensando, e aí como que fica a preservação da cultura
Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar vendo a história antiga de pessoas, de povos. Isso é ruim? Eu não sei lá, de repente me veio isso na cabeça agora. Porque aí isso não é uma descoberta, né? Sei lá, se querer preservar essa cultura, esse ancestral, sei lá. Eu vou propor um exercício. Todos aqui já devem ter passado por uma situação onde foi preciso criar um texto sobre si mesmo, para explicar a alguém o que é. Acredito que todos já tenham passado por isso. Aquele texto que está ali, com certeza absoluta, ele foi escrito por você, e aí digo por cada um daqui que está ouvindo, com um objetivo. Não só de contar quem é, mas de fazer a pessoa entender aquilo que você está querendo mostrar. Uhum. Se for comparar aquilo que o texto traz e a complexidade que é a vida, ele não consegue traduzir nem um dia do dia daquela pessoa, do que aquela pessoa é. Mas é um texto. A história, ela foi escrita assim, por pessoas que tinham objetivos. Não estou aqui julgando se são objetivos bons, se não são bons, se eram de domínio ou se não eram de domínio. Estou dizendo que existiam objetivos para que aquela história fosse passada de geração em geração, como uma cultura, como algo que se devesse aprender, venerar, reverenciar. Então, já devem ter descoberto muitas histórias que as histórias que foram contadas para mim na época da escola, descobri que não eram bem assim. Apenas uma história para ilustrar. A história de que este país foi descoberto. Ele anula a história de milhões de seres de consciência que existiam aqui. Como saber se você está aprendendo uma história que vai te prender? Então descubra. E como que descobrimos isso? Nossa, uma terra tão grande, não existia nenhum ser consciencial aqui habitando? Ah, sim, existia. Trouxeram espelhos para eles e eles ficaram felizes porque eram primitivos. Será que eram primitivos? Nossa, descobri que eles tinham uma língua. Eles tinham uma forma de se organizar, que tinham uma forma de se relacionar com o meio em que eles atuavam. Então, o que é primitivo? Quem que trouxe essa palavra primitivo? Deixa eu descobrir o que é essa palavra primitivo. Foi alguém que julgou que era mais evoluído do que o outro, então julgou aquele outro ser de primitivo. Deixa eu então descobrir por que existe essa necessidade do ser
maior que o outro. E assim cada descoberta vai tirando camadas e camadas que vamos descobrindo cada vez mais, até chegar o momento de falar assim, que já foi dito isso, que só sei que nada sei. Porque se percebe que tudo que sabia eram condições impostas que, quando descobertas, via que por baixo a realidade era outra. Então ele diz, aquilo que sei eu não sei realmente. Porque aquilo que sabia, que achava que eu sabia, é uma ilusão. Então eu não sei. Então, até onde que vai a sua vontade de descobrir? Digo que na sociedade de hoje vai até o momento onde ela se sente confortável. Então, neste caso da descoberta do Brasil, vai porque o sentimento é de que eu posso dominar, então, esse povo primitivo. Eu sou aquele que descobriu as riquezas e fiquei rico. Eu sou aquele que dominei. Então, inconscientemente, aquilo vai trazendo conforto. E aí você acredita naquela história e você faz com que aquela história seja a verdadeira. E não descubra mais nada. E fique por ali mesmo. Então, não existe o problema de se gostar da história, mas descubra ela e não aprenda ela. Porque se você diz, eu aprendi que fulano de tal era desse jeito, aquilo é só um conforto que veio para você. Porque se você for ver realmente a história daquela pessoa, em que está dizendo que aprendeu a história dela, você terá que se colocar naquele tempo em projeção astral. Ver como que foi o dia a dia daquela pessoa. E aí sentir. E aí sim sentir, e você vai ver que ela é igualzinha a você. Então que aquilo que estão querendo colocar como história, como um ponto de uma pessoa importante, na verdade tem um objetivo. E na maioria das vezes, esse objetivo foi distorcido. Triste, sim, é triste isso. Mas tudo que envolve a ganância do homem, a vontade do poder, de querer ser poderoso, fez com que as histórias fossem distorcidas. E que as histórias verdadeiras fossem, na verdade, acabadas, fossem dizimadas, fossem colocadas até como uma coisa negativa. Porque era do interesse. Então, mesma coisa, temos que descobrir. Ah, mas tem coisas que eu não consigo descobrir. Queira descobrir, então, preciso descobrir, então o que faço? Vou ter que ser, então, uma pessoa que faz desdobramento astral para poder ir até lá e descobrir a verdade? Sim, existe essa O possibilidade. sentir é muito importante, né? Então, essa palavra descobrir, ela acaba trazendo uma chave para que o domínio não aconteça. Então, tudo que alguém vem e traga para você, você fala, agradeço a informação, mas vou descobrir por mim mesma, então, como que isso afeta o meu ser. E ainda que você faça a viagem astral e traga, você vai trazer o seu ponto de vista, o que Sim. você conseguiu observar na sua viagem astral, sim. que foco que você deu no seu olhar. Aí outra pessoa faz viagem astral e vai acessar uma coisa completamente diferente. Aí um vai falar que um tá mentindo, ou que o outro não sabe fazer a viagem astral, ou que o outro não conseguiu. Mas é porque ele acessou em outro foco, olhando por outro... Veja como é interessante, como
A história que é trazida de Jesus é trazida de apenas poucos anos de vida dele. Por que que isso é feito? Porque dentro da religião o que cabia era aquilo. Porque eles queriam passar uma situação. Porque os próprios que deixaram ele sofrer, depois criaram uma religião para dominar. Porque viram que ou era fazer isso, ou era não existir mais. Muitos dizem, o Império Romano não existe, acabou, o Império Romano se transformou. Porque o próprio nome da igreja é romana. Então, precisamos entender em tudo isso. Que se descobrirmos, tirarmos esse véu um a um, vamos descobrindo camadas que a gente acreditava que era uma verdade e pode não ser uma verdade mais no véu seguinte. Ah, mas eu não quero fazer isso porque eu fico com medo, em pânico. Não tem problema. Só saiba que isso é uma realidade. E dentro de você existe Deus. Existe uma essência que é Deus. E se Deus que criou tudo está aí dentro, do que você precisa ter medo? Então coloque esse filtro. Isso, como dizem, uma peneira, que vai peneirando tudo que vai absorvendo. Essa é uma nova peneira, a peneira da descoberta. Muito bom, adorei. Isso tudo que está sendo trazido hoje para poder ser apresentado e refletido, durante muito tempo, até então, todo ser consciente que tinha a condição de compreender isso, o sistema ele fazia de tudo para neutralizar essa consciência. Então, todas as escolas iniciáticas que existem e que existiram, elas eram como, de certa forma, um abrigo para que pessoas que começassem a sentir esse chamado dessa descoberta tivessem um local para poder se desenvolver. Porém, mesmo essas escolas iniciáticas, elas tinham que se fantasiar. Se fantasiar porque era uma forma de primeiro de criar uma fantasia mesmo, de criar uma ilusão para que qualquer ato do sistema que olhasse ali aquela escola, dissesse assim num primeiro momento, olhando aquele véu, percebo que isso não traz nenhum perigo ao sistema. Porque são um bando de doidos. Dá uma disfarçada. Sim, disfarce de doidos. Então, chamando até doidos até para fazer parte. E um segundo objetivo, que era então, de a partir desse véu ser construído, poder então se trabalhar este lado mais profundo. Então, todas essas escolas iniciáticas, elas eram escolas
que a pessoa precisava passar por alguns estágios para ir rasgando esses véus, para que pudessem ter realmente contato com esse processo de descoberta de si mesmo. Então, quando a igreja começou a perseguir, eles tiveram que trazer elementos da igreja. Quando a sociedade começou a perseguir, eles tiveram que se esconder. Então, o que aconteceu foi que, depois de muitas perseguições, a quantidade de véus que foram necessários para cobrir tudo isso cegaram muitas dessas escolas. Porém, aqueles que vêm de muitas vidas já participando desses processos, hoje acabam trabalhando então a favor desse despertar. Porque existe então essa possibilidade de estarmos todos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, falando sobre um assunto profundo desse, mas ao mesmo tempo simples, que é uma ferramenta, que é uma chave que pode destruir o sistema. E que hoje é permitido de falar sem que cause grandes prejuízos a quem está falando e a quem está ouvindo e praticando. Então, esses nossos irmãos, que em hora vêm como parentes, pai, avô, filho, lembra que são personagens, então, que se assumem durante vidas, mas que já estamos, alguns deles, há muito tempo já. E esse processo, ele faz com que ele seja constante, esse despertar, e que ele esteja também presente junto, em todos os momentos. Então, tudo são conexões, são formas de o universo mostrar, assim como mostrou com a palavra aprender, que se prende, se mostra como uma lembrança, se mostra como uma música que se vem, se mostra como um texto que se apresenta, como um pensamento que vem, para mostrarmos que estamos no caminho. Entende? Isso é muito bonito porque existe uma quantidade de gente, de consciências, de irmãos, de seres muito grande, se esforçando para que tudo caminhe para um lado, porque temos sim um lado. Foi dito que, discutido um tempo atrás sobre neutralidade, mas não somos neutros. Temos um lado. E o nosso lado é o lado do despertar. A neutralidade deixamos para outros. Estamos aqui ativos. E cada um de nós temos a nossa própria estrutura, a nossa própria rede. Os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares, todos eles auxiliando nesse processo. Por mais que aqui se imagine que são poucos encarnados assistindo e participando, a quantidade de seres que são afetados com esses encontros e essas palavras e essas reflexões, vocês não conseguem imaginar. Por quê? Ao mesmo tempo que aqui tem muitos desencarnados ouvindo o que estamos falando, cada um de vocês é uma rede, e cada rede, cada vez que vocês refletem sobre um assunto, cada que se chama eureka que se dá,
a luz que brilha, a lâmpadazinha que acende dentro, isso faz com que a rede toda vibre e isso chegue para a rede toda. Imagine como cada rede de um ser que está aqui encarnado, como sendo milhões de consciências. Então, o impacto é muito grande. E quanto mais tivermos, melhor, mas o impacto já é grande. Então perceba o universo conversando com vocês. Com cada mensagem, cada frase, cada ressonância que se tem. Sim. Tentei ser o mais claro possível. Eu acho.